vamos falar agora a respeito do lançamento da nova identidade e plataforma digital da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí. A solenidade aconteceu hoje, foram anunciados investimentos para fomentar o setor agrícola no estado do Piauí. Quem acompanhou essa solenidade foi Elivaldo Barbosa. Esta é a nova marca da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí. Com a Badesp, o governo do estado lança a plataforma digital para financiar pequenos negócios. O presidente da agência, agora Badesp, apresentou a nova ferramenta de crédito, anunciando reforço nos financiamentos e agilidade na liberação dos recursos. É uma ferramenta muito importante que foca ali numa política pública de geração de renda e emprego. Os pequenos, fomentando ali para a geração de renda, para que ele possa aumentar suas rendas com o seu negócio, e no caso das empresas, que elas possam aumentar ali o seu faturamento e, claro, gerar emprego para a população do nosso estado. Primeiro, nós estamos celebrando aqui a agência de fomento mais digital, mais inovadora do Brasil, que é a agência de fomento do Piauí, que agora se chama Badesp, para se aproximar mais da linguagem do povo, para entender que é uma instituição de financiamento. E de financiamento com condições especiais, focada no micro e pequeno empreendedor do campo e da cidade. No lançamento da nova plataforma da agência Piauí Fomento, o governo também anunciou uma nova modalidade de crédito, voltada especialmente para o campo. Serão, a princípio, 10 milhões de reais para financiar pequenos negócios na agropecuária. A mudança já repercute na liberação de crédito. O governador Rafael Fonteles e o presidente da Badesp assinaram um reforço de 10 milhões de reais nos financiamentos no campo. A produtora rural Ivonete Alves cria suínos na zona rural de Teresina e já conseguiu crédito para desenvolver o negócio. Aprovou a nova plataforma da Badesp. Foi muito ágil o financiamento, Chegou numa hora boa, a gente vai só aumentar a nossa criação de suíno e também a gente mexe com a agricultura. O crédito fica mais facilitado dessa forma? Foi mais facilitado. Para o governador Rafael Fonteles, crédito para o campo é desenvolvimento com produção. Piauí tem 34% das pessoas vivendo no campo. Então, 34% das pessoas estão na agricultura, na pecuária e, normalmente, a grande maioria são pequenos agricultores, pequenos produtores. Então, o crédito é importante para que esses empreendedores do campo, esses agricultores e agricultoras familiares possam aumentar a sua produção e sua produtividade, consequentemente, aumentar a sua renda e a sua qualidade de vida. Elivaldo Barbosa, o banco... Eu estou chamando de banco, Banco Piauí Fomento, Agência de Fomento, enfim, é uma questão de nomenclatura regulamentada, inclusive, pelo Banco Central. Mas tem esse papel e agora cada vez mais digital, Elivaldo? É uma forma mais moderna de apresentação ao público, àqueles que desejam buscar financiamentos para os seus negócios. A Agência Piauí Fomento segue a Agência de Desenvolvimento e Fomento do Piauí. E o nome, digamos assim, para se apresentar como plataforma, Badesp. Poderia ser Bandesp, mas Bandesp sugere banco, e não é banco, é uma agência de fomento. É uma ferramenta regulamentada pelo Banco Central, administrada pelo governo estadual e que tem como principal missão oferecer crédito, sobretudo para pequenos negócios, Joelson. E aí o governador Rafael Fonteles fez um balanço extremamente otimista, que a carteira de crédito da agência, hoje Badesp, saiu de 15 milhões para mais de 120 milhões de reais. E a meta é chegar a 1 bilhão. Como chegar a isso, assim, rapidamente? É buscando parceiros. E lá estava o superintendente do Banco do Nordeste, Francisco Lopes, pode ser uma instituição importante. O BNDES, que é o maior banco de financiamento para o desenvolvimento econômico e social, também o governo já busca essa participação por reconhecer, Joelson, que o crédito é talvez a ferramenta, se não a mais importante, mas fundamental para o desenvolvimento da economia. Já nós vamos entrevistar o deputado Merlon, que é economista, professor inclusive, ele pode sustentar ou não essa afirmação, que o crédito é, de fato, uma ferramenta sem a qual dificilmente a economia se desenvolve. Então, aproveitar e cumprimentar o deputado federal Merlon Solano, que está aqui com a gente, falar a respeito deste e outros assuntos aqui no Jornal do Piauí. Deputado Merlon Solano, ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, Paula, Elivaldo. E eu sou entusiasta desse tema aí, viu?
Além de poder receber recursos do governo do Estado, do governo federal, também pode receber recursos de emendas parlamentares. A agência de fomento, em razão do seu caráter de uma agência especializada em dar apoio a micro e pequenos empreendimentos, chegando às vezes em médio, em condições diferenciadas. Cooperativas, associações de pequenos produtores, também produtores individuais. Então, eu inaugurei esse caminho. O ano passado eu coloquei uma emenda de R$500 mil para a agência de fomento, que já executou conforme as suas regras, é um órgão regulamentado pelo Banco Central, então ela não aprova qualquer tipo de projeto, tem que estar de acordo com as regras do sistema bancário, mas assim, um sistema bancário adaptado ao pequeno empreendedor, que é uma área que a gente precisa incentivar fortemente. Agora, esse incentivo, geralmente quem ouve, né, quem vê falar a respeito do pequeno empreendedor, sempre se preocupa com a questão da capacidade técnica de entrega. Os bancos de fomento, a agência Piauí Fomento, tem a capacidade também de exigir que esses projetos tenham um mínimo de qualidade para garantir que não haja perdas desses recursos? Há uma série de parcerias em andamento com cooperativa de técnicos agrícolas, de agrônomos, e também com economistas, sociólogos, enfim, porque a parte organizativa é muito importante. Não basta ter os técnicos da área agronômica ou econômica, precisa também ter os técnicos da área organizacional. Então, há uma série de cooperativas articulando-se com as pessoas que acessam o crédito da agência de fomento. E nós queremos aperfeiçoar, inclusive, as regras, Joelson, no sentido de que parte do resultado positivo possa ser direcionado para aquele técnico que der uma assistência permanente a esses projetos. Para incentivar? Para incentivar justamente isso, porque hoje em dia, eu digo o seguinte, os pequenos negócios, sobretudo na zona rural, a sua maior dificuldade não é a falta de crédito. Uhum. Quase todo ano sobra dinheiro do Pronaf, por exemplo. Um dinheiro subsidiado, que a pessoa que paga em dia só paga 60% do que recebe. O grande problema é acesso a mercado, tecnologia de produção e, sobretudo, tecnologias de gestão de comércio, de empreendimento. Então, porque existe um risco de você transformar um pequeno empreendedor num endividado. E aí acabar levando à falência com dívidas que não... Mas a experiência vivenciada até aqui, veja que a agência de fomento já foi criada durante o governo Wellington Dias, ela já tem vários anos de experiência. A inadimplência dela está inferior à do sistema bancário normal. Então, significa dizer que eles têm conseguido selecionar projetos que têm mostrado uma viabilidade. Está inferior a 2%, a 2,5%. A último dado que eu tive acesso, a inadimplência está inferior a 2,5%. E no plano econômico, tem impacto nos indicadores? A política de crédito fomentando pequenos negócios? Tem impacto imediato sobre a qualidade de vida das famílias que recebem esses créditos. O impacto econômico no agregado da economia ainda é pequeno, porque o volume de recursos da agência ainda é pequeno. Esse processo de chegar a 1 bilhão é um processo que ainda vai demorar um pouco, né? Porque na medida em que você aumenta o volume de crédito de uma agência como a agência de fomento, vai se tornando mais difícil selecionar os bons projetos. Como eu já disse, os pequenos empreendedores, a agricultura de subsistência ainda é majoritária entre os pequenos na zona rural. E quando você aumenta o volume... Você tende a trazer mais... Tem que trazer mais gente para dentro desse processo, e aí o risco de trazer gente que ainda não tem a capacidade vai também aumentando. Então, é um processo... De inadimplência aumenta. Então, tem que ser um processo gradativo, de ir empoderando, capacitando, aumentando o volume do negócio. Outras pessoas vão percebendo que a coisa pode dar certo, vão se estimulando a aprender e a exercitar novas práticas de produção e de comercialização. Deputado, o senhor citava que a Piauí Fomento, agora a Badesp, não aceita qualquer projeto, né? O senhor que é economista, quais são as principais áreas que o senhor avalia que são interessantes até para contarem também com esse investimento do governo? Pois na área rural ela incentiva praticamente todos os projetos que têm uma maior facilidade de comercialização do produto, então a caprinocultura, a apicultura, a apicultura de abelha justamente, né? A piscicultura, enfim, a produção de alimentos. Na zona urbana, uma série de microempreendedores também têm conseguido acessar esses recursos, da área de alimentos, na área de vestuário e assim por diante. Deputado, eu queria também aproveitar a presença do senhor aqui para falar um pouco a respeito de uma convocação que foi feita
a representantes da Petrobras, né, em particular Jean Paul Prats, para falar a respeito da maneira como a Petrobras deve se comportar em relação ao... Existe muita gente que faz essa discussão. A Petrobras, ela é interessante por conta de vender ações no mercado? A Petrobras é importante porque é uma estatal que vende gasolina ou pode vender combustível mais barato? Essa discussão sempre fez parte da gestão da Petrobras. Queria, inclusive, saber do senhor qual é a possibilidade, por exemplo, de Jean Paul Prats comparecer a uma convocação lá na Câmara dos Deputados para falar a respeito desse tema e qual é a posição que o senhor defende em relação a esse assunto que vai ser debatido no Congresso. Ele vai comparecer a convite, já aprovamos convite a ele, tanto na Comissão de Minas e Energia, da qual eu sou membro, quanto na Comissão de Finanças e Tributação, na qual eu também sou membro. E aí eu apresentei a sugestão de que fosse uma audiência conjunta, porque a gente não pode estar levando uma pessoa como o presidente da Petrobras toda semana para o Congresso. Ele tem o mundo, a Petrobras atua não só no Brasil, mas no mundo, em parte do mundo. Então é um convite, eventualmente não aceitando o convite a gente pode convocar, aí é obrigado a ir. Mas não se chega a tanto, normalmente se na base do convite se resolve, não há qualquer resistência dele a ir lá. E é importante ele ir lá para esclarecer as novas políticas que a Petrobras está praticando em relação aos preços dos produtos que vende, em relação à distribuição de dividendos e em relação à transição energética. Que a Petrobras pode ser nossa chave. Esse é o grande desafio do Brasil e da Petrobras, usar toda a expertise tecnológica, gerencial e financeira da Petrobras para ela ser um ator de primeira grandeza, não só no Brasil, mas no mundo, em respeito da transição para fontes alternativas de energia. O petróleo precisa financiar, no nosso modo de ver, o petróleo, que é um combustível fóssil, precisa ser parte importante do financiamento dessa transição. E isso só com a Petrobras forte e com uma política diferente da que vinha sendo seguida no governo anterior. E na transição de comando da Petrobras, o senhor, inclusive, mandou uma mensagem recente para mim, ponderando o seu ponto de vista sobre essa relação Petrobras, o novo comando, a nova administração, os dividendos dos acionistas, eles estariam no prejuízo ou prejudicados com essa nova política implantada pela estatal com relação aos combustíveis? Pois é, não estão prejudicados. Acontece que eles estavam acostumados com super lucros. Eles estavam recebendo os dividendos ordinários e extraordinários. A Petrobras alterou a forma de cálculo desses dividendos e decidiu não distribuir dividendos extraordinários no nosso governo. Com isso, eles que receberam em 2 anos, 2020 e 2021, pouco mais de 300 bilhões de reais em dividendos, sobre os quais não pagam imposto, porque distribuição de lucros e dividendos para a pessoa física no Brasil não paga imposto, diferentemente do resto do mundo. Com a decisão da atual diretoria, baixou na parte de dividendo ordinário para 72 bilhões e meio. Há uma queda. A média de 300 dá 150, cai para 72, o cabo reclama. Mas ainda assim, é a petroleira que mais distribuiu dividendo no mundo. E como é que a população ganha com isso? O que a população ganha? Os preços estão estabilizados aí numa faixa de 5 a 6 reais, quando eles chegaram a 9, os preços dos combustíveis. Ganha também porque a Petrobras aumentou o seu programa de investimento. Ela investiu 45 bilhões aproximadamente em 2022, aumentou para 60 o programa em 2023 e vai aumentar de novo nesse ano de 2024, Joelson. Então, a Petrobras está fazendo aquilo que eu, por exemplo, espero dela, como cidadão e como deputado, que ela invista duas coisas. Por exemplo, a gente ainda depende da importação de diesel. 25% do diesel que a gente consome é importado. Ela precisa continuar aumentando o investimento em refino no Brasil e na transição energética, para que no horizonte aí de 50 anos o Brasil seja de fato um grande produtor de energias renováveis, com condições de vir a substituir totalmente, mais para frente, os combustíveis fósseis. Deputado, acerca do avanço de investigações no caso Marielle Franco,
Como é que tem refletido na Câmara Federal, principalmente na análise que tem sido feita acerca do deputado Chiquinho Brazão e também sobre possíveis mudanças no foro privilegiado? Como é que o senhor avalia? Gozado, né, gente? Eu convivi um pouco com esse deputado na comissão de pessoas com deficiência no ano passado. Era uma pessoa tranquila. Aí a gente, como diz o ditado, de quem vê cara não vê coração. Claro que ele tem direito de se defender, vai se defender. A Câmara dos Deputados, de maneira correta, está usando mais prazo para analisar o processo, para decidir se autoriza ou não a prisão. Por enquanto, ele está sofrendo os efeitos, está preso, né? Porque só a Câmara ou o Judiciário tem poder para soltá-lo. Em primeiro lugar, acho importante que o caso seja, fundamental que o caso seja elucidado. Faz parte de, eu acho que essa solução, ficando tudo comprovado, esclarecido mesmo, com provas cabais, ela ajuda a enfraquecer essa cultura de que, para atingir objetivos políticos, se pode recorrer a todo tipo de prática, inclusive a eliminação física de adversários. Então, eu considero extremamente importante que essa investigação seja levada a cabo, apresentando à sociedade provas bem fundamentadas do envolvimento de quem quer que seja o responsável pela morte da vereadora. Deputado, e na realidade política do Estado, o senhor que chegou a ser pré-candidato a prefeito pelo PT, situação plenamente resolvida no partido e também na federação, como é que o senhor analisa a estratégia petista nesse momento da pré-campanha, terminando inclusive o prazo do calendário eleitoral importante, que é das filiações partidárias? Está dentro do que o senhor imaginou como um petista que há muito tempo acompanha as estratégias do partido para as eleições? Eu avalio que o partido e o pré-candidato Fábio Novo, junto com o pré-candidato a vice-prefeito, né, doutor Paulo, eles vêm seguindo uma estratégia que tem dado resultados. Houve um crescimento significativo do Fábio Novo nas pesquisas, há um conjunto amplo de forças políticas comprometidos com esse projeto, de oferecer a Teresina essa alternativa do modo petista de governar em âmbito municipal. E, com isso, acho que aquilo que foi pensado para se atingir até agora, quando ainda estamos a 6 meses do processo eleitoral, acho que foi satisfatório. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, deputado federal Merlong Solano. Muito obrigado pela presença, obrigado por vir aqui hoje no nosso programa. Obrigado a vocês, um abraço.